ver o pastoral? Todos estão de posse? Então vamos embora, sem perca de tempo, sem mais delongas. Vamos embora. Princípios e regras do reino. Eu coloquei uma nota que traz sinergia em compliance ao tema principal mater desse mês, que é bem-aventurados. Bem-aventurados, na verdade, o sermão do monte, ele não começa em Mateus capítulo 6. Na verdade, o sermão ele começa no capítulo 5. E essa resenha, posso colocar assim, esse momento de Jesus, junto ao processo seletivo dos 12 e mais alguns, os irmãos vão entender nessa dinâmica, porque dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos, né? Ou seja, tem a mesma visão. Sinopsia vem de ver além do alcance daquilo que já foi estipulado. E João traz um parâmetro de um Jesus, mas para um pleno ou um processo de caminhamento mais universal. Então ele tem uma releitura. Então tem muita coisa que está em Mateus, Marcos e Lucas que não compõe o evangelho de João. Bem-aventurados é um tópico importantíssimo que precisa ser analisado e discutido antes de examinarmos cada uma das bem-aventuranças. Então vamos. A estrutura é bem-aventurados, que é um termo que é muito utilizado, pasmem, está na Bíblia, e nós veremos no Antigo Testamento, tão quanto no Novo Testamento. Ao montar o pastoral ontem, inclusive, já invadindo um pouco a noite, eu trouxe aqui para nós entendermos do quanto Jesus vem falando de Gênesis e Apocalipse, da importância de sermos bem-aventurados. Porque esse tratamento médico, posso colocar assim, é de Deus para com os homens. E quando eu faço uma análise profética em Zacarias capítulo 1, porque Zacarias capítulo 1, ele está inserido em Esdras capítulo 3, 4 e 5, obrigado Jesus, em Neemias 10, 11 e 12, e também no contexto empírico de Ageu capítulo 1, capítulo 2, dado ou haja vista entre duas pessoas muito conhecidas, Zorobabel e Jeshua ou Josué, o sumo sacerdote. E nessa construção, nesse processo, é um princípio que traz a regra de duas palavras. Uma chancelada na transliteração, porque o Novo Testamento, ele não fora escrito e nem traduzido em hebraico, e sim no grego. E o Antigo Testamento, 100% no hebraico, com algumas pontas do aramaico. Pastor, aramaico é a linguagem de onde? É uma linguagem semítica, oriunda da Babilônia, e no processo de exílio, pós-exílio, os judeus que ali ficaram em cativo, aprenderam a linguagem máter da Babilônia, que pós o período Medo-Persa, a Babilônia ela deixou de existir, e Suzã tornou-se a capital dos Medos-Persas. Então, os judeus que foram liberados, Neemias capítulo 12, que voltaram para Jerusalém para essa reconstrução, já voltaram falando duas línguas. O hebraico, que é língua matriz, e também o aramaico, língua de aprendizado. Com isso, no Antigo Testamento, existe uma palavra que define as bem-aventuranças. E por que eu falo de Gênesis a Apocalipse? Porque Deus sempre tem um tratamento para bem-aventurados daquele que Ele o criou, como imagem e semelhança dEle. Quem entendeu isso aqui? Eu estou trazendo uma proforma para nós entrarmos. Então vamos. Um tópico importantíssimo, super recomendo ler
esses livros para os irmãos entenderem a dinâmica. Um tópico importantíssimo que precisa ser analisado e discutido antes de examinarmos cada uma das bem-aventuranças, que não são somente uma, são várias, é a bênção, até destaquei aqui no meu computador, é a bênção que o Senhor Jesus promete. Então a estrutura é bem-aventurados, é de Deus para literalmente com o homem. Zacarias capítulo 1, é Deus falando com Zacarias: olha, Zacarias, fala lá para o povo, que se eles quiserem, Juscelene, continuar sendo abençoados, existe uma promessa celestial da minha parte, para com os homens. Fala para eles, tá? Que é só conectar os céus, que dos céus eu conectarei ao homem. Zacarias capítulo 1. E lá na frente, Tiago capítulo 4, vai dizer que achegai-vos a mim. Igreja, quem está acordado diga amém. Quem está vivo diga glória a Deus. A conexão de Zacarias 1 para Tiago é só chegar a mim, que eu vos achegarei a vós. Então a bênção que o Senhor Jesus promete ao homem nunca foi maléfica e sempre benéfica. E veremos isso. Cada indivíduo que exibe a qualidade explícita por Jesus é chamado de bem-aventurado. Repita comigo, 3, 4. Bem-aventurado. A palavra grega que traz todo esse processo no Novo Testamento é makarios, que significa feliz, abençoado, ordenado, motivado. Ela vem dessa raiz, pastor Altair, que literalmente, por tradução do Novo Testamento, que lembra, na sua literalidade, em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 6, em João, todo o Novo Testamento, feliz os que, feliz aquele que, toda vez que você vê, bem-aventurado, é o mesmo que, feliz é aquele que age como, feliz é aquele que vive como. Então, Macários, nessa transliteração, é esse significado, feliz que. Quando eu volto para o Antigo Testamento, a palavra bem-aventurado, ela é tratada com duas palavras, que representa a importância do período da lei, de Deus para com os homens, tão quanto no período da graça de Jesus para com os homens, porque ele é o intermediador com Macários. A palavra hebraica é Asherei Ahashish. Repita comigo, Macários, repita comigo, 3, 4, Macários, mais alto, vai, estamos numa aula, vai, 3, 4, Macários, significa felizes os que, é plural. Agora, no hebraico, repete comigo, Asherei Haish. Asherei significa aventurados, que na sua raiz primitiva do hebraico, representa aquele que sorri. Toda vez que você vê na Bíblia, alguém sorriu, Deus riu, Sara riu, Abraão riu. Quem já viu aqui na Bíblia? Quem já viu? Asherei, eu estou feliz, e às vezes com um ponto do sinônimo de que significa também alguma coisa que eu estou rindo, desconfiando. Mas porque ela tem um complemento sobre Haish. Haish vem de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Por quê? Volta um pouquinho atrás. Haish. Deus, quando criou o homem ainda, antes de conhecer a ciência do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha nome. E Deus tratava o homem como Ish. Ish significa homem em hebraico. Mulher significa Isha.
Então, Deus, quando tira da costela de Adão, que naquele período ele chamava de o homem, e cria a mulher, quem dá nome a ambos é Deus para o homem e o homem para a mulher. Se você analisar biblicamente, você vai ver que o homem, quando cai, Deus o chama pelo nome, Adão. Então ele começa a ter uma identidade. Mas na sua formação, quando Deus fala com os três em conjunto, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é Deus, os três juntos na construção, dizendo, façamos o Ish. Então, Ra-Ish significa o homem para com. Isha é mulher. Ish, homem, Isha, mulher. E no meio dos três, tem uma outra palavrinha em hebraico que significa Ishe, com E. Ish, I-S-H, homem. I-S-H-A, mulher. I-S-H-E significa Ishe. Por quê? Na criação, Deus quando criara, Deus falara e a ideia era, criei o Ish, o homem. Criei a mulher, a Isha, mas no meio dos dois tem que ter o Ishe. O que é Ishe em hebraico, pastor? Fogo. Porque aonde a mulher, aonde há homem, no meio tem que ter fogo. Vamos. Ishirei Raish é feliz o homem. E Ishirei Raisha, feliz a mulher. Ou seja, os princípios de Jesus nesse sermão se traduz do Antigo quanto ao Novo Testamento. Então, tanto Ashirei Raish quanto Macários, na mesma fundação, com linguagens diferentes, tem a mesma conotação. Quem entendeu, diga glória a Deus. Traduzindo tudo, do hebraico para o grego, para nós português. Colocando o homem, o que significa isso? Colocando o homem como um ser, repita comigo, 3, 4, ser equilibrado, ser correto, um ser feliz, um ser adornado, ser honesto, com qualificação para prosperar, um ser abençoado e que anda com retidão. Resumindo, enfim, bem-aventurados é o que dá ânimo e força ao homem para ser uma pessoa honesta, que anda em paz, com felicidade, com a cabeça tranquila e prospera em tudo que faz. Quem é bem-aventurado nessa noite aqui? Aleluia. Vamos ver? Observem que pastor Melco, pastor Célio, pastores que aqui presentes estão, que Jesus tem, vamos entrar profundo, Jesus tem uma grande preocupação em passar de uma maneira, Cássia, com qualidade, para quem precisava ouvir. Por quê? Jesus, Luciana e Rosângela, tinha um prazo estipulado nessa terra. Eu não vou entrar em mérito, eu volto numa outra pastoral e explico, mas Jesus, ele era rei, sacerdote e vamos embora, irmãos, vai. Jesus era 3, 4, rei, sacerdote e eu entro um dia que, se o pastor Célio autorizar, e trago para vocês a diferença de ser rei, sacerdote e profeta. Porque para ser sacerdote, esse dia me perguntava, pastor, por que Jesus recebe a titularidade também de sacerdote? Porque em Números, os sacerdotes começavam o seu trabalho a partir dos 30 anos de idade. Jesus inicia seu ministério a partir dos... É por isso que ele era sacerdote, mas depois eu explico mais calma. Vamos voltar. Nessa preocupação com o tempo de validade na terra, Jesus precisava correr com o tempo para mostrar para os homens e principalmente aos eleitos que ele causaria uma performance para dar continuidade a um chamado
que eles tivessem essa qualificação. E é por isso que Jesus, na sua percepção, ele vai fazer uma análise crítica, e se temos um entendimento mais empírico do processo, nós vamos ver que boa parte dos discípulos eram pescadores. Então, na rama e na construção do seu platel, tem muita gente que não tinha essa qualificação. Quando eu falo qualificação, estudou num bom colégio, não tinha tanto conhecimento. Ele faz uma mistura, a ponto e contraponto, e nós veremos isso em Lucas, de ensinar aqueles que continuassem trazendo aquilo que era: abençoe os homens desta terra. Veremos. Coloca para mim, por gentileza, Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. E nós faremos um paralelo em que Lucas escreve no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Prestem bem atenção nisso aqui, por favor. Quem está comigo, diga glória a Deus. Para depois você não sair aqui sem entender, tá? Estamos numa aula. Olha só, prestem bem atenção. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, quem está em cima e senta, ele tem uma visão que, irmãos? Panorâmica, overview, visão geral em inglês. Jesus tinha uma visão sistêmica de quem estava e quem não estava com ele. E é por isso que, assentando-se, aproximaram-se dele os seus dois. E abrindo o que, irmãos? Então, para. Jesus precisava. Por que Mateus ele é menos criterioso do que Lucas? E vamos entender isso aqui na dinâmica. Porque as bem-aventuranças são um projeto de Deus para com os homens. Mas não adianta eu vir aqui jogar para a igreja sem eu ensinar a vocês o que significa literalmente cada passo e contrapasso da bênção de Deus para com os homens. É por isso que Jesus tem a preocupação de sentar. Entenda, tem um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da... Vamos pensar junto? Vai. Se a pressa é inimiga da perfeição, tudo que eu faço com pressa, eu sou inimigo de Deus, que é a única pessoa perfeita na face da terra, de norte a sul, de leste a oeste, é o Senhor. Tem uma lógica nisso? Tem. Então tudo que eu faço com pressa, eu não faço com a execução daquilo que é a perfeição, daquilo que o Senhor quer. Não acredito que você não pegou isso. Então calma. Tem coisas que você precisa dar uma frenada na sua vida. Calma, pensa, analisa. Com Jesus era assim, porque Jesus podia falar assim: vem cá todo mundo, reúne aqui, em 30 segundos eu vou ensinar vocês. Bem-aventurados, ninguém vai entender nada. Agora prestem atenção, observem o que Lucas vai escrever. E eu peço para o pastor Rui, mas você podia ler para poupar a minha voz. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Eu estou me atendo aqui, porque depois que nós entrar na bem-aventurança, vai ser fácil você entender. Observem que na eleição dos 12 discípulos, Jesus mostra a importância de ser equilibrado e qualificado. Mas para isso, preste atenção que tem um segredo em Lucas capítulo 6, que eu tenho convicção que essa igreja leu por diversas vezes, dezenas de vezes, mas existe uma chavinha aqui que os irmãos vão entender, para entender por completo o sermão da montanha, ou sermão do monte, que está em Mateus 5 e Mateus capítulo 6. Vejamos. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Para aqui um pouquinho. Já era o que, irmãos? Já era o que? Dia. Já era o dia. Quem passou a noite orando no monte? Deixa eu te falar um segredo. Jesus não te entrega nada precipitadamente.
Ele sabe da sua necessidade. A oração é a chave de quem busca uma resposta, um resultado da parte de Deus. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus? Jesus não joga a bênção no seu colo. Jesus tem um plano traçado. Pega na mão de alguém e fala assim: Jesus tem um plano traçado para mim e para você. Não adianta ter pressa, acalme-se, porque a chave do segredo é a oração. Quer vitória, vai para o joelho, porque de dia você vai cantar o hino da sua vitória. Vamos lá. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. E, descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Para um pouquinho aqui no 17. Vamos analisar biblicamente? Entenda. Jesus precisava passar para o povo a importância da bênção. Descendo com eles, parou no lugar. Parou no lugar. Jesus nunca vai parar num lugar torto para te dar bênção torta. Você não pegou isso? O céu é? O céu é? Quem já leu Apocalipse 19, 20, 21? A cidade santa é plana. As bênçãos são planas. Deus não dá bênção torta para ninguém. Quando Ele chega para te dar a bênção correta. Continuando. 17, por favor. 17. E também um grande número de seus discípulos. Ué, pastor, não são 12? Um grande número de seus discípulos. Vírgula. E grande multidão do povo de toda a Judéia. Ou seja, aonde Jesus estava, além dos 12, Mateus capítulo 5, 1 e 2, uma grande multidão de discípulos dele, de pessoas que queriam estar perto do rei. E uma grande multidão de toda a Judéia. Judéia, aproximadamente entre 25 a 30 mil moradores. Vamos pensar em conjunto que dos 25 mil, vamos pensar, 10%, João capítulo 5, obrigado, naquele acervo em que Jesus chega para aquele homem paralítico, que de vez em vez o anjo balançava as águas. Quem lembra disso aqui? E dentro do alpendre que tinha 5 lugares, mas eu não vou me ater a isso. Ali aproximadamente 2.500 pessoas jaziam naquele lugar, aguardando o milagre. João capítulo 5. Mas voltando para Lucas capítulo 6, com Mateus capítulo 5, na equivalência de primeiro versículo, segundo versículo. Uma grande multidão. Se de 25 mil, vamos pegar aqui, irmão, 50%, qual é a metade de 25 mil? Quem sabe? 12.500. Vamos botar que 12.500 pessoas seguiam a Jesus, 50% da cidade. E mais de Jerusalém e mais da costa marítima de Tiro e Sidom, as duas cidades da Filisteia. Agora vamos pensar em conjunto quantas pessoas estavam ali olhando Jesus sentado num plano que tinha acabado de orar e que precisava, junto com os seus discípulos, mostrar para o povo que ele não é seletivo. Ele, quando quer abençoar, ele abençoa os eleitos dele, mas a bênção é estendida para quem precisa e busca com fé. Vamos, versículo 18, passou o Mike, por gentileza. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Para aqui. Os quais tinham vindo para ouvir e serem... Mais uma vez. Os quais tinham vindo para ouvir e serem... Ou seja,
Ninguém vem para receber nenhum bem-aventurado se achega a Jesus para não receber nada. Eu não saio da minha casa para cumprir um rótulo como igreja. Eu tenho que entender que, como bem-aventurado, as bem-aventuranças estão aqui, porque Jesus, quando quer plainar as bênçãos para ele, é para quem sabe ouvir e quer ser curado de suas enfermidades. Quem entra na igreja é com um propósito: primeiro, para adorar e receber dele as dádivas que ele tem para te dar. Vamos, como também os atormentados de espíritos imundos. Então, na qualificação das pessoas, pastor Rui, não tinha somente aqueles que gostavam de Jesus, que conheciam Jesus, saduceus, fariseus, zelotes e muito por aí vai. Não tinha aqueles que conheciam toda a estrutura samaritana. Não tinha gente de tudo quanto é tipo, pastor Mel, inclusive gente com espíritos imundos que eram atormentados. E aí Lucas, um grande estudante, médico, escrevendo a Teófilo, vai dizer: Teófilo, só que eles eram curados. Então observe, irmãos, que para ser bem-aventurado, necessariamente, eu tenho que entender que quem pode me abençoar está presente, não está morto e nem saiu por um instante. Jesus, ele está 24 horas com você, mexendo no mundo espiritual. Pastor, melhora isso. Vou melhorar. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está lá na sua casa, na sua rua, na sua parentela, falando assim, ó: o meu filho está lá ouvindo, entendendo, crendo e com fé. E eu estou no mundo espiritual fazendo assim, ó: espírito mundo sai, doença sai, seja curado. Quem recebe isso aqui em nome de Jesus, irmãos? Quem é bem-aventurado, levante suas mãos em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Então pense, isso aqui é muito bom. Eles queriam tocar, eles queriam entender, e veremos isso lá na frente. Vamos ler depois, não vou falar. Pare bem nesse versículo. Vocês vão ver lá na frente o quanto Jesus é pragmático para entender que todos têm a mesma porção das bênçãos, mas só recebe quem quer. Versículo 20. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então vamos entrar. Jesus está no monte, num lugar plano, com uma cercado de multidões, e ele entende que junto com os seus discípulos, olha lá, ele chama os seus discípulos, olha para os discípulos e fala assim, em outras palavras: vocês estão vendo essa multidão? Em outras palavras, tá, irmãos? Vocês estão vendo a importância da minha vinda? Vocês estão vendo a importância que na antiga aliança, no período da lei, vocês observam que eu tratava com o homem, asherei, raiz em hebraico. Eu queria que o homem fosse feliz desde quando o criei e coloquei em terra. Presta atenção, irmãos, vamos voltar para Gênesis. Porque Deus, quando cria o homem, Deus não criou para uma infelicidade. Deus não criou o homem para pastar como os animais que ele criara. Ele olha para o chão e vê que o homem tem uma necessidade. Qual é a necessidade que o homem tinha? De ter o quê? Uma auxiliadora. Então Deus nunca criou você para um processo de infelicidade. Se você está vivo, respirando, passou por uma pandemia, está aqui sentado e teve a oportunidade de estar aqui com uma roupa, comeu, tomou café, almoçou, é porque Deus não te quer de cabeça baixa, Deus te quer de cabeça em pé, porque Ele não quer a sua tristeza, Ele quer a sua felicidade. Então, é Jesus falando com os discípulos: senta aqui do meu ladinho que eu vou ensinar vocês a importância de no futuro vocês colocarem a mão sobre alguém e falar assim, ó: bem-aventurado, sorria, bem-aventurado, porque você é feliz por estar vivo. Aleluia. Vejamos quais são os atributos dessas bem-aventuranças. Vamos lá? Primeiro, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ao explicar isso aos discípulos, com convicção teológica,
Eu abordei isso na minha tese, e eu falei isso, inclusive, debatendo em sabatina com um pastor, professor, que não é membro da nossa igreja, mas um baita professor. Eu falei com ele à época, e ontem montando e hoje estudando na parte da tarde, eu falei com ele assim: olha, as bem-aventuranças é uma coisa, irmãos, é um trechozinho desse tamanhozinho de Mateus 5, mas ela tem um significado tão importante, que me remeteu, me trouxe uma nostalgia de rememorar aquele trecho que o professor falou comigo. As bem-aventuranças, ela tinha uma ordem e um cumprimento. Eu falei assim, à época eu falei assim, não é ordem e cumprimento, não é uma fala? Sim, mas a fala de Jesus tinha uma ordem e um cumprimento. Se analisarmos biblicamente, você vai entender que feliz os pobres de espírito. Jesus mexe com o sistema mindset, ou da mentalidade. Ele faz você pensar que, por ser pobre, ele não está contigo. Mas olha como é que ele mexe com a sua cabeça, porque Deus criou o cérebro para você pensar, irmãos. É por isso que eu falei que a pressa é inimigo da perfeição. Por sermos muito apressados, às vezes lemos a Bíblia e passamos por coisas importantíssimas. Lê, para, estuda, peça inspiração, o Espírito vai tratar com você. E quando eu montei esse pastoral, eu falei assim, calma aí, já que existe uma ordem e um cumprimento, ela tem que ter, não plagiando a fala, porque isso me remeteu a 25 anos atrás, irmãos, quando me formei no médio teológico, aqui em cima. Eu montei qual é o papel das bem-aventuranças e qual é a recompensa que isso me dá. Qual é o papel? O papel do versículo 3 é: Deus abençoa aqueles que reconhecem a necessidade dele. Porque o pobre de espírito é uma pessoa que reconhece o seu próprio erro e limitações. Ninguém sabe de nada. Todo mundo está numa fase de aprendizado. Porque quando chegarmos lá em cima, todos nós, não vai ter gente com nível superior, gente que nunca estudou, todos nós teremos o mesmo patamar de sinergia. A Bíblia diz que todos nós adoraremos a um único Deus numa mesma linguagem. Vou deixar com vocês. Qual é a linguagem? Glória. Ninguém sabe. Santo, santo, santo é o... Então não vai ter lá hebraico, grego, inglês, japonês, francês. Pegue na mão de alguém e fala assim: você falará, adorará, cantará, exaltará, exultará, sentirá, olhará, morará a mesma coisa do que eu. O status quo, ou sine qua non, que é aquilo que é essencial, que é uma palavra em latim. Jesus, quando traz isso, vai fazer o seguinte: olha, bem-aventurado. Como é que Jesus chama? Feliz são aqueles que são pobres. Mas olha, e vamos tratar com Archirei e Macários ao mesmo tempo. Abra, por gentileza, o livro dos Salmos de número 32, perdão. Livro de Salmos de número 32, do versículo 1 ao versículo 11. Você vai entender do porquê que Jesus fala. Ele começa dizendo, Juscelene: feliz é aquele que é pobre, porque reconhece a sua limitação. Leia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Segura. Bem-aventurado aquele que... cuja transgressão é perdoada. Mais alto, vamos ler todo mundo junto? Vai, 3, 4, vai. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que Deus fala bem-aventurados os humildes ou os pobres de coração? É porque Deus não quer expor aquilo que você tem como espinho na carne, aquilo que você tem como pecador. Deus não quer expor o homem, é o homem que se expõe por conta de si próprio. Porque para Deus,
a sua transgressão, ela é remetida num processo de aquele que confessa, alcança. Continuando, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quem é verdadeiro, diga glória a Deus. Glória a Deus. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Para aqui, isso é uma música. Quando Jesus já começa falando com os discípulos, olha só, bem-aventurado o quê? Pobres de espírito. Os pobres de Espírito. Feliz é o homem que não senta na cadeira com a vida errada. Feliz é o homem que reconhece, estou errado, reconheço, me perdoa, Pai. Porque antes de receber quaisquer tipo de bênção, lembra de Zacarias capítulo 1, versículo 1? O que Deus quer é, homens, vocês são felizes. O papai está aqui, dá uma chinelada de vez em quando. O papai está aqui, puxa a orelha de vez em quando. Papai senta para trocar uma ideia. Ele é papai. Não é assim? Cadê os pais aqui? Os pais presentes. Não é assim? Eu apanhei com uma vara verde na panha até o dia de hoje. Mas não é assim, Jefferson? Não é assim? Porque papai, quando corrige, não é para te humilhar. Ele não chega no inferno e fala assim, vem cá, Samuel, você errou, Satanás aqui, ele errou. Não, ele quer assim, ó, você errou, não faça mais, hein? O que papai quer ouvir? Perdoa, papai. Versículo 6. Vamos até o 11, bem rápido. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Para. O que papai faz com o filho rebelde? Calma. Bom, tem 3 passos aqui. Vai, 3, 4. Instrui. Ensina. E guia. Mais uma vez. Instrui. Ensina. E guia. Quem pegou isso aqui, irmãos? Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Versículo 11, fechando. 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós, que sois retos de coração. Quem quer nesse momento reconhecer o seu próprio erro e limitações? Eu quero. E qual é a recompensa? O reino dos céus é dado para eles. Mateus capítulo 3, versículo, a parte B. Coloca por gentileza. Mateus capítulo 5, a parte 3, a parte B. Por gentileza, Jefferson. Mateus capítulo 5. Vamos para ganharmos tempo. Isso. Olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ler todo mundo junto, que vamos falar todas as bem-aventuranças. Vai, 3, 4. Bem-aventurados pobres de espírito. Segura. Se você se arrepende, o que Deus vai te dar de presente? O reino dos céus. Quem quer o reino dos céus aqui? Glória. Segunda parte. Mateus capítulo 5, versículo 4. Qual é a segunda bem-aventurança de Jesus para os discípulos, para todos que ali estavam? E os irmãos vão entender por que eu estou falando que todos, não foi só para os discípulos. Alguns teólogos defendem que Jesus faz uma tratativa somente para os 12 eleitos.
Porque Jesus está tratando com eles, criando uma performance com eles, porque Jesus tinha um prazo de validade na terra, um prazo de 3 anos. Vai, quem estuda escola dominical, vai, um prazo de 3 anos. 3 anos. Porque precisava dar continuidade. É por isso que Jesus remete dizendo o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu vou te dar o quê? Quem tem poder? Quem tem poder? Quem tem poder? Não, quem tem poder? Porque está nas suas mãos a missão de você orar para os enfermos e eles serem curados. Está nas suas bocas a palavra da lei para você pregar e almas serem alcançadas. Então ele nos deu essa conjuntura. Então observem que na segunda bem-aventurança, olha só que coisa interessantíssima que ele faz. Vamos lá, versículo 4, para a gente, pastor Maio. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vem comigo. Qual é o papel disso aqui? São pessoas que têm e possuem um sentimento verdadeiro. Eu vou fazer um análogo. São pessoas que têm e possuem um sentimento verdadeiro. Eu pago para ver qualquer tipo de mulher tomar banho, vestir uma roupa, não se olhar no espelho e sair de qualquer maneira. Vocês fazem isso, mulheres? Sim ou não? Homens, eu não vou generalizar 100%, porque alguns geralmente são mais calmos, não vou falar relaxar, mais calmos, né? Sai pegando qualquer tipo de blusa, qualquer tipo de calça, não é assim? Mas a mulher, ela tem um critério. Vou falar da mulher, porque na conjuntura, na representatividade, como noiva, que é a igreja, nós não precisamos e não podemos, na verdade, não é que não precisamos, perdão, vou corrigir o verbo. Não podemos sair de qualquer maneira. Aqui dentro é um local em que você tem que se derramar, chorar, se entregar, para lá fora você se confrontar com pessoas que vão olhar para a sua vida, que é um verdadeiro testemunho, sem sequer abrir a boca. E por que ele faz isso? Porque Jesus mexe com os discípulos. Não adianta estar comigo se você não ama a si mesmo. Vou apertar um pouquinho, vou descer só mais um pouquinho. Não adianta, pastor Ivani, eu estar num local em que eu não me amo a si mesmo. Eu não gosto de mim. Eu já me confrontei com pessoas em gabinete, até mesmo em processos de conversa, de pessoas que falam assim: eu não me amo. Uma vez uma pessoa falou assim: eu não consigo arrumar um namorado. Eu falei assim: mas por que você é tão bonito? Trabalhei minha esposa. Você é tão bonito, por que você não consegue arrumar um namorado? Porque eu me acho feia. Como você muda isso? Trazendo uma motivação técnica, psicológica, e do mundo espiritual, fazendo para ela mostrar que ela é a imagem e semelhança de Deus. Porque para Deus não existe pardo, branco, negro, gordo, magro, cabelo. Não, você é bonito, porque se você olhar para si, olhar no espelho e falar assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Satanás, feio você, mas eu não. Eu vou me arrumar, vou tomar um banho, passar um perfume, vou me botar o cabelo, vou para a igreja. Por quê? Porque Deus ama quem se ama. Vamos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre. O amor. No 13, existe uma performance que vai tratar do amor ágape e do amor. Vou lembrar e falo para os irmãos. Não. Filéu. Amor conjunto, amor de filho. Amor de sentimento. Eu não posso ser pai do Henrico se eu não amo o Henrico. É mais ou menos isso. E lá está escrito: ora, existem 3 coisas. Quais são? A igreja. Vocês são da EBD. Vamos, 3, 4. A fé. Eu quero todo mundo falando, por gentileza. Estamos numa aula. Vai, 3, 4. A fé, a esperança e o amor. Para mim ter amor, eu tenho que entender que eu tenho que ter fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas, daquilo que eu não acredito. É mais ou menos assim: o Jefferson, para mim, pode ser um cara feio, mas para ele, eu não acredito que eu sou feio, eu sou bonito. Não é assim?
é amor próprio. Por mais que a sociedade me rejeita, tipo assim, eu sou gordinho e ninguém gosta de mim. Mas quem tem que gostar de você não é a sociedade, não. Quem tem que gostar de você é você próprio. É você. Então, se a fé é o firme fundamento, é porque a fé, ela te gera uma coisa chamada esperança. O que Jesus está tratando com os discípulos e com a multidão em Mateus capítulo 5 vocês precisam acreditar que o Macários, ou a felicidade, estará com vocês, porque com fé e com esperança, o amor de muitos serão alcançados. É por isso que ele parafraseia, ela dizendo o seguinte: por se multiplicar a iniquidade... não, você pegou isso aqui. Vamos lá. Ele fala: por se multiplicar a iniquidade na sociedade, o amor esfriar. Quem se ama aqui, irmãos? Então você não vai falar com ninguém, não. Você vai falar para os céus assim: céus, eu sou a pessoa mais linda dessa terra, eu me amo, Espírito Santo, eu te amo, ó. Beijo para vocês, ó. Quem se ama aqui em nome de Jesus? Quem se ama? Quem se ama? Quem tem amor verdadeiro? Por quê? Irmã Caroline, irmã David, só chora quem tem sentimentos. Olha Jesus mexendo, irmã Neide, com os discípulos. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que... Obrigado. Se eu for pegar a palavra chorar no grego, na sua transliteração, é o mesmo que feliz é aquele que se ama, ou feliz é aquele que gosta de si mesmo. Por quê? Porque Deus abençoa aqueles que choram. Eu vou fazer uma pergunta, vou tampar meus olhos. Quem aqui já chorou uma vez na vida? Não é possível. Vamos lá? Maternidade. Quando você sai, quando recebe aquele tapinha que limpa aqui dentro, qual é a primeira coisa que você faz? Você riu, neném? Te ama também. Você chora. Aí eu fui falar assim: por que Jesus não vai falar outra coisa, né? Bem-aventurados que sorriem, e vai falar de choro. Porque o choro, irmãos, ela repete. Eu gostei disso aqui. O choro, domingo aqui minha alma foi lavada. Eu chorei bastante. Mas não é de tristeza não, irmãos. E isso também está me comportando essa mal ensinando. Não é choro de tristeza não. O indivíduo é bem-aventurado porque ele chora, porque, vamos supor assim, ele chora até mesmo de ver o irmão que está precisando de alguma coisa. Ele chora. E chora e ajuda também. Exatamente. O choro não é só para tristeza. O choro também é para alegria. Quem casou aqui? Casou-se. Eu, quando vi José entrando na igreja aqui, eu estava aqui no altar, e quem vai casar geralmente fica assim, né? Foi, claro, né, papai? Tá de brincadeira, né? Foi aqui. Sou nascido e criado aqui, casei aqui. Olha para mim. Quando abriu a porta, que a Josélia veio, né? Toda adornada, toda linda, eu... sanguíneo, né? Macho, né? Não vou chorar. Quando ela chegou no meio da igreja, que ela lascou aquele sorriso assim: agora você é sua, né? Quem aqui já comprou o primeiro carro e teve a alegria de chorar dentro do carro? Porque o homem não chora em concessionária. Se você fala que chora em concessionária, me mostra que eu quero ver. Homem chora geralmente dentro do carro, né, Vaneval? Pegou o carro zero, ai meu Deus, a mulher chega, tá tudo bem, entra aí. Porque o choro, Henrique, também é de alegria. E Jesus mexe com o pensamento do homem. Agora, pega isso aqui. Qual é a recompensa do choro? Eles sempre serão confortados ou consolados. Salmo 34, versículo 8 ou versículo 9. Vamos lá. Salmos de número 34. Bem alto, pastor Rui. Vai, 3, 4. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos,
pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Complementando, Salmo de número 112, versículo 1 ao versículo 4. Bênção poética, bênção profética. Vai. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Para aqui. Prazer remete ao que, irmão? Sentimento. Remete ao que? A alegria. Remete àquilo que eu gosto de ter, que eu gosto de fazer, que eu gosto de estar. Vai, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Isso aqui, parafraseando, que Jesus vai tratar com os discípulos chorem, porque a sua geração, uma vez quebrantado, farei de vocês um vaso novo. Ô, Jeremias, obrigado. O oleiro quebrar você, moldar você, é te trazer uma nova alegria. Só gosta de ser quebrado quem tem sentimento. Quem tem sentimento faccioso não gosta de ser quebrado, vira uma louça de cerâmica. Mas quem é barro construído, criado por Deus, moldado, vai ser um dia quebrado, recompensado, com prazer, mas vai ser bem alcançado, porque levanta sua mão que eu vou lançar uma palavra profética. A sua descendência será poderosa na terra, a sua geração dos justos será abençoado. Chega na sua casa hoje colocando a mão na porta, no quarto, na cozinha, aonde foi falar, a minha geração foi quebrada um dia, restaurada, levantada, é vaso novo e é poderosa nessa terra, em nome de Jesus. Versículo 3, olha só a importância da bem-aventurança. 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Quem gosta de dinheiro aqui? Quem gosta de dinheiro? Quem gosta de dinheiro? Quem gosta de Pix? Quem gosta de transferência? Então olha só, mais uma vez, mão para cima. Não vai haver desemprego na sua casa, não vai haver mais choro, terão choro de alegria, porque Deus está te dando hoje toda a riqueza da sua casa e fazenda, e a justiça dele vai permanecer até ele voltar. Quem recebe isso, levante sua mão e adora o Senhor. Versículo 4, pastor, por gentileza. Aos justos nasce a luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Entenda, para todo choro tem uma regra, para todo papel há uma recompensa. Para quem nasce na luz e não fica em luz e treva, o que acontece? Deus vai se tornar piedoso, misericordioso e justo. Pegue na mão de alguém e fala assim: Deus hoje está aqui para perdoar a mim e a você. Deus hoje está aqui para falar comigo e com você. Nessa noite tem piedade, tem misericórdia e tem justiça para minha casa e para a sua casa. Chora na presença do Senhor, não venha para cá somente como uma pessoa que não está. Sinta, tenha prazer e chore, que essa vai ser a sua recompensa. 4, Mateus 5:5. Vamos adiantar. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Entenda, pessoas que têm gênio afável, sossegado, pacato, dócil, ágil. Jesus, quando fala isso, Jesus está tratando com pescadores. O pescador, ele não é manso. Eu nunca vi pescador ir para o mar. A onda está vindo. Hoje não tem peixe. Quem já viu? Quem conhece algum pescador? Principalmente no Nordeste, no Sul. Quem conhece pescador? Levanta a mão. Quem já saiu para alto mar para pescar? Já saiu, Evani? Pastor Evani? Evani não, perdão, desculpa. Pastor Evani. Pastor Evani, em alto mar, se o cara não ficar acelerado na adrenalina, o que acontece com ele? Puf. Tubarão fala assim: vem para cá, vem para cá, vem para cá. Por que Jesus causa e faz os discípulos que ali estavam, os 12, mais a multidão, e principalmente aqueles que moravam na divisa da Filisteia? Porque Jesus sabia que precisava mexer com as pessoas. As pessoas já estavam muito feridas, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando. Jesus vive um período de queimadas, de tomadas,
de império romano fazendo opressão. Se você olhar a história de Jesus em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, em todo aquele território, você vai ver que era um momento de opressões. Eram guerras de etnias, eram guerras terríveis. E Jesus sabia que o povo já saía para casa oprimido para trabalhar, porque precisava voltar. E aí quando ele causa essa bem-aventurança, e me desperta uma curiosidade, por quê? Porque, por exemplo, tivemos um dia inteiro ontem, eu e minha esposa, intenso, desde as 5h40 para 6 horas da manhã, acordando as crianças, até dormir meia-noite para 1h da manhã. Hoje, de igual maneira. Então, as guerras lá de fora me fazem ter a percepção de que se eu é um leão na floresta, causando frisson. Mas quando eu chego aqui dentro, é Jesus mostrando, olha, lá fora é uma coisa, mas quando entrar aqui dentro para tratar com o público, tem que ser amável, manso. E ele causa, bem-aventurado Pedro, André, Tiago, Judas, por aí vai. E aí ele fala, vocês são felizes se forem mansos, porque eles herdarão a terra. Entenda, olha para mim, por favor. A primeira bem-aventurança, Jesus causa é o seguinte: se você for humilde e pobre, eu te darei o quê? O reino dos... Vai, irmãos, repita comigo, estamos numa aula. Eu vou adiantar bem o processo. Primeira bem-aventurança de Jesus: se vocês forem pobres de espírito, eu vos darei o reino dos céus. O reino dos céus. Primeira bem-aventurança. Aqui, se vocês forem calmos, eu vou te dar a terra. Ah, não, você não pegou isso aqui. Você não pegou isso aqui. Se você entender, vamos lá, olha só, você vai entender. Vamos lá. Jó, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 27. Olha só que como o Ashirei mexe com o Macários de uma linguagem diferente, e Deus está atuando desde Gênesis, Apocalipse, mexendo com o homem. Olha que interessante isso aqui. Olha, na minha Bíblia e na sua está escrito bem-aventurado. Pega isso aqui, vai. Leia, pastor, por favor. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. 18. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga. Ele fere, e as suas mãos curam. Entenda. Eu posso causar algo com você lá fora. Deus, atiraram no meu carro. Pode ser um processo de Deus testar uma coisa chamada sua fidelidade. Obrigado. Em Provérbio diz que existem os fiéis, mas ele procura os leais. Eu posso ser fiel, mas Deus quer testar a sua lealdade. Está escrito lá, Conselho de Salomão. Aqui, é impossível entender essa dinâmica com Jó. Pastor, por quê? Deuteronômio 29, 29. As coisas que são dele, é para ele, não é para você e você entender. Mas numa lógica bíblica do que Jesus vai tratar com os discípulos sobre a mansidão, olha o que Deus faz com esse homem. Ele faz a chaga, doença, mas ele mesmo liga. Pode estar doloso lá fora, mas se tiver aqui dentro conectado com ele, ele te cura. Ele fere, mas da mesma maneira que ele fere, que ele corrige, ele ama. Olha só o versículo 19, por favor. Em 6 angústias. Aí Jesus, quando quer ser um papai mauzinho, porque ele é amor, mas ele é o que, irmãos? Em 6 angústias, ele te livra. Ele te dá 6 angústias. E aqui, obrigado. Você começa segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pressionado. Mas quando chega no primeiro dia da semana, ele fala assim: entra lá na igreja. Entrei. Se você dobrar o joelho, orar, me adorar, berrar, exaltar, pular, ele na 7ª vai pegar o mal e vai fazer: não toca nele, porque no domingo, no primeiro dia da semana, ele entrou nessa casa com poder. Uau! 20. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Levante sua mão.
não faltará 1 quilo de arroz sequer na sua casa. E mando e faio e ó, chegai onde for você. Continua, pastor. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Vai embora, 26, 22. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. 25. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. 26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27, Filano. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Mateus 24, versículo 45 ao 51. Após morrer e ressuscitar, Jesus fica mais 40 dias aqui na terra. Porque é um outro segredo. Para se cumprir o quê? Atos capítulo 1, capítulo 2, o dia de Pentecoste. Não vou entrar em mérito, esquece isso. Outro dia eu venho explicar o que significa Pentecoste. Eu já ministrei inclusive aqui. Mas observe, o que acontece com as pessoas que estavam ouvindo, com os discípulos que estavam ouvindo Jesus falar, e o que acontece posterior na presença dele. Pastor Rui Maicon, por favor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. 47. Em verdade vos digo que o porás sobre todos os seus bens. Observe, eu não consigo viver uma vida sem entender que Ele está ao meu lado. Porque a qualquer momento, quando Ele vier, o que você vai entregar como a sua administração? Pegou isso aqui? Olha isso aqui. Versículo 24. Vai lendo, pastor. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separará-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, coloca para mim, Jefferson, por gentileza, Mateus capítulo 27. Olha que interessante. Perdão, irmãos, não é Mateus 27, que fala sobre, não é Mateus 27, que fala sobre Tomé, Mateus 26, por gentileza, quem puder me ajudar, por gentileza. Alguém acha para mim a passagem sobre Tomé? Por gentileza. E aqui Jesus causa um processo. Mateus 26, Tiago, morte de Judas. Eu preciso falar sobre Tomé.
Deus encheu meu coração aqui. Alguém acha, por gentileza, que me deu um branco aqui, por favor? Após a ressurreição, sepultamento de Jesus, versículo 27, a guarda do culto, versículo 20, capítulo 28, os judeus subordos guarda, a grande comissão. João 20, isso. João 20, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 20. Obrigado, pastor Melquisedeque. João, capítulo 20, a partir do versículo 19, por gentileza. Olha só que interessante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Valendo. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Para aqui um pouco. Se eu perdoar, eu serei perdoado. Se eu reter, se eu não perdoar, se eu retiver, o que acontecerá comigo? Será retido. Preste bem atenção agora do versículo 24 em diante, por favor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 26. E 8 dias depois, Presta atenção. estavam outra vez... Só um minutinho, pastor. Quantos dias depois? 8. Mais alto. Quantos dias depois? 8. Observe. Jesus chegou, entrou, a porta estava fechada, em espírito transpassou. Presta atenção no que vai acontecer. Vai. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Presta atenção no 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Observe que não adianta toda terça-feira você vir o Espírito Santo ministrar com você e você não entender, porque você só acredita se receber, se Deus descer dos céus e se apresentar a você. O que mais a gente prega? Basta uma pá. Basta uma pá. Mais alto. Basta uma pá. Quem acredita que basta uma palavra que a sua vida vai ser mudada? Jesus dá um tapa em Tomé. Toma aqui, coloca o dedinho lá. Você só vem aqui se Deus fazer, movimentar, balançar os alicerces. Pastor Sérgio pregar, pastor Rui pregar. Eu só vou lá porque se o Wagner pregar, a Eliane pregar, José pregar, a Neide pregar, a irmã Viva pregar, eu só vou lá, só vou acreditar nisso. Não! Basta uma palavra. Porque quem está aí não acredita, mas quem ouvir lá fora vai acreditar e crer e receber. É isso. Por quê? Eu tenho que entrar no templo manso, porque se eu entrar espetado, eu não recebo. E aí Jesus tem que vir e colocar uma dessa aqui. Amém, irmãos? 5, para concluir. Aqueles que têm fome e sede de justiça, pessoas que possuem carência e retidão,
Mateus capítulo 5, versículo 6. Qual é o papel e a recompensa, pastor? Deus abençoa os que buscam por justiça. Qual é a recompensa? Eles a receberão por completo. Quem tem alguma causa na justiça, irmãos? STF, Tribunal de Justiça, está preso. Quem tem causa aí? Quem tem causa? Levanta. Ninguém tem causa? Meu Deus, quem tem causa? Olha só que coisa linda. Vai, pastor Rui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Salmo 65, versículo 4 e versículo 5. Pega essa bênção. Salmo de número 65, vai. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. 5. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Para as coisas tremendas de justiça, Deus nos responderá, o Deus da nossa salvação. Quem está sem esperança, gera esperança, porque Deus está tocando no STF, STJ, Tribunal de Justiça, aonde estiver, Jefferson, Deus vai te trazer paz. Vamos lá. Provérbios 3:13, depois Provérbios 16:20, pastor Rui Maico. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquira conhecimento. Agora 16:20, Provérbios 16:20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Quem está acreditando que Deus está ministrando com a sua vida, quem está feliz com essa palavra, Macários e Achei, Rachish, Deus está aqui porque há uma felicidade de espírito da parte dele. Então, quem tem causa na justiça, levanta a mão aqui, vou liberar uma palavra profética. Deus hoje está movimentando o judiciário e vai te dar a tua vitória, e você vai vir voltar aqui contar as bênçãos do Senhor. Vamos, os misericordiosos, Mateus 5:7, pessoas com piedade e caridade. Vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem quer misericórdia? Então vai, Isaías 30:18, por gentileza. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Lê isso aqui. O Senhor é o Deus de O Senhor é um Deus de A bênção de Deus não é seletiva. Vou dar mais para o Samuel porque ele me adora melhor. Não, a bênção de Deus, ela é condicionada à sua fé. Como ele é um Deus de equidade, quem tiver com fé sentindo a presença dele, ele vai jorrar, remanho, sébia, e vai te dar a bênção de obrado em nome de Jesus. Os puros de coração, Mateus 5:8, vamos lá. Pessoas que não têm maldade e são simples. Qual o papel e a recompensa? Deus abençoa o homem de coração limpo. Quem está de coração limpo aqui? Deus. Qual é a recompensa? Eles vão ver a Deus. Por gentileza, pastor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmo 128, que coisa linda. Vai, pega isso aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e andas nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Valendo. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Valendo. E verás o filho dos seus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Quem recebe isso aqui, irmãos? Deus abençoa quem tem o coração limpo. Você vai ver Deus. O que é ver Deus, pastor? É entender que Ele é a misericórdia.
Os pacificadores são pessoas que não gostam de confusão. Qual é o papel? Deus abençoa aqueles que buscam a paz. Qual é a recompensa? Eles serão chamados filhos de Deus. Observe, Ele vai te dar o reino dos céus, Ele vai te dar a terra. Observe isso aqui, esse top down, é de cima, topo para baixo em inglês. Ele pega reino, Ele pega céus, Ele pega terra, Ele pega governo, Ele mexe na sua família e te dá, te apresenta para você. E olha que interessante, olha só que interessante, Ele te chama filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui, irmãos? Vamos lá, olha que interessante, Apocalipse, por gentileza, capítulo 14, versículo 12, versículo 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Você precisa deixar legado para ser chamado filho de Deus. Você precisa deixar legado nessa terra. Eu construí uma família, eu posso morrer em paz, porque as obras vão continuar. Mostre verdadeiramente o que você é para dentro da sua casa, e você vai ver a prosperidade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Finalizando, os perseguidos por causa da justiça, pessoas julgadas o tempo todo são testados. Para quê? Você vai entender. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Valendo. 11. Pode ler completo. Versículo 11, Jefferson. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12 fecha. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pega isso aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, versículo 11. Rapidinho, Jefferson, para nós concluirmos. Recomendação de Paulo a Timóteo, lá em Éfeso, capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, por favor. Do 9, Jefferson, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. 9, isso. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, 10. para os fornicadores e para os sodomitas, e para os roubadores de homens, para os mentirosos e para os perjuros, e para os que for contrário à sã doutrina. Versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Pode te julgar lá fora, seja crente, continue sendo você. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: deixa o PT, o PL, seja lá o que for fazer, trancar o X, seja lá o que for. Ele é o maior soberano, é o rei dos reis, é o governador, é ele que julga as suas causas, não é ninguém. Não é ninguém, é Deus. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 e 14, por gentileza. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Finalizando, Apocalipse 20, versículo 6. Finalizo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá? Toda a igreja? Quem é feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja, 3, 4. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Beijo no coração.
Ei. Muito bem. Quem está alimentado, dá um glória a Deus. Eita glória. Muito bom, né? Dá para a gente se deliciar na palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos movimento da nossa... Vamos ouvir o movimento da nossa secretaria logo depois. Rainster, tá ok aí? Ok, Rainster. Jerezinho, ok? Não, Rainster. Tá bom, já, tá bom? Nosso pastor Custódio. A paz do Senhor para a amada igreja. Movimento da secretaria, nós temos apenas um movimento de reconciliação da filial no Éden. O irmão André Luiz da Silva. O irmão pode vir à frente. Microfone para ele. O dirigente pode vir à frente. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Peço perdão pelas minhas falhas. A igreja quer perdoar o irmão e continuar orando por ele. Que vamos dizer? Perdoado em nome de Jesus. O pastor, por favor, dê um abraço. Deus abençoe. Isso aí. Muito bem, então vamos de pé, irmãos. Vamos, pastor Jefferson, por favor, venha orar pelas ofertas, tá certo? Enquanto Rainster estará louvando o nome do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Jesus. Você que está online e quiser ofertar ao Senhor, tem aqui a nossa conta no Bradesco, Itaú, você pode fazer uma transferência. E o Pix, você pode usar 34 136 127 1000 ao contrário 54, ou aponte a câmera do seu celular no QR Code e faça a sua oferta. Os irmãos que estão aqui, os obreiros têm o cartão aqui do QR Code, os irmãos só aponte a câmera do celular e oferte o valor que o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Oremos ao Senhor. Bendito, eterno e glorioso Deus. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença, diante desta palavra poderosa que recebemos nesta noite. Cremos, Senhor, no Teu agir, na área financeira da nossa vida. Pai querido, estenda a Tua mão poderosa e abençoe cada dizimista, cada ofertante nessa noite. É o nosso pedido e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pastor Mel. Ok. Rainster. Logo após Rainster, o nosso pastor Samuel estará fazendo os anúncios e o nosso presidente estará... Pastor Gerson, ok? Para dar... Ok. Conjunto Rainster, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Pode soltar, Jeff.
Aleluia. Vamos aos nossos anúncios. Próxima terça-feira, mantendo o mesmo tema, bem-aventurados, estará ministrando o pastor Gilmar, dirigente da filial no Jacarezinho 2. Próximo anúncio. Jefferson. Ele estava fora da sala. Amanhã, oração com propósito, né? A primeira quarta-feira de cada mês. Amanhã é a primeira quarta-feira. Todos estão convidados, aqueles que puderem vir, de 10 às 16 horas, em jejum, né? No final, nós teremos um sopão aí com legumes, café, tudo 0800. E na quinta-feira, às 9 horas, a consagração com jejum e oração, com a direção da irmã Maria Luísa Madruga. Quinta-feira, às 19 horas, o nosso culto de libertação. E no sábado, pela manhã, a partir das 9, nós temos o círculo de oração, campanha de oração Deus Muda Decreto. Se você crê nisso, então vem. Sábado, 7 de setembro, com a irmã Ivanilda. A irmã Ivanilda e o pastor Léo. Próximo. Domingo, a partir da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Todos estão convidados. E à noite, o que acontece? Domingo é dia 8. Dia 8 é o aniversário do pastor Sério, né? Ele faz aniversário no dia 8. Então, domingo à noite, ele vai fazer um culto em ação de graça, ele vai contar todos os livramentos que o Senhor já deu a ele, desde o tempo que ele era solteiro. Então, ele está convidando toda a igreja, inclusive os membros de congregação que quiserem vir, fiquem à vontade. E na sexta-feira agora, a partir das 8 horas, nós vamos ter uma mini vigília, com os jovens, né? Com os jovens, mas todos estão convidados.
retiro espiritual, o valor de R$ 350, dividido aí em 5 parcelas, só que o tempo já passou aí, né? Até quando? O valor total deve ser quitado até 15 de dezembro. Tá? Então, aqueles que ainda se interessarem, terão que completar aí para 15 de dezembro encerrar o pagamento. E as vagas são limitadas, tá? Os interessados devem correr se tiverem interessados. O terceiro domingo, que geralmente a gente faz aqui o culto de missões, né? O culto de missões vai ser no segundo domingo, que é o Dia Nacional de Missões. Então, o terceiro domingo vai ser o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nós temos a nossa comemoração, a parte da manhã nós vamos ter, depois da Escola Bíblica, temos aquele tradicional café da manhã, com todos, e à noite nós temos também o culto direcionado à Escola Dominical. Nós vamos ter uma palavra com o obreiro Cláudio, estará ministrando a palavra. Todos estão convidados e também eu peço aos irmãos da Escola Dominical, professores, alunos, coordenadores, todos para cooperarem. Nós estamos botando no grupo a relação, né, de mantimentos para cooperarem, para podermos termos aí um café abençoado nessa nossa confraternização. Assistência social, aqueles que querem contribuir com 1 quilo, geralmente o pessoal traz aí no primeiro domingo, mas às vezes até a pessoa esquece, pode trazer em qualquer dia, tá? Qualquer culto, é só procurar a irmã responsável e a irmã Patrícia Pedrosa e contribuir com 1 quilo ou com um valor que você botar no seu coração. Pastor Samuel, Pastor Mel. Então, irmãos, vamos de pé, glória a Deus por tudo. Poupar aqui a voz do nosso vice-presidente, ele de uma maratona tremenda aí de atender agendas, campo, missionário, enfim. A gente que vai poupar aqui a voz dele, tá bom? Domingo você pregou lá, pregou numa das igrejas mais bonitas que tem em Anchieta. É uma Assembleia de Deus de Madureira, tá? Pastor Flaviano. O pessoal lá abraçou o pastor Samuel, falou, puxa, ele é tão receptível. E aí o maestro do coral lá falou assim, olha, ele prega muito palavras lá, tá? Da Assembleia de Deus de Madureira, que é Anchieta, uma das igrejas mais bonitas que tem Anchieta, para não dizer a mais bonita. E o pastor Samuel esteve lá pregando e foi uma glória. Você quer falar? Ah, tá, sua esposa está acenando. Glória a Deus. Pode dar sequência? Então, pastor Rimac, vem aqui orar ao Senhor para o encerramento, tá bom? Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus de Nazaré. Bendito Deus, eterno e glorioso Pai, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque verdadeiramente, ó Deus, somos bem-aventurados, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, aprendendo da Tua palavra, sendo lavados, purificados pelo poder que há nela, Senhor. Deus, e assim, ó Pai, nós te pedimos, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, debaixo das Tuas poderosas mãos, ó Pai. E assim, ó Pai, nos dá uma semana, um decorrer de uma semana abençoada, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua glória. Deus, recebe a nossa gratidão, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Muito bem, tem um visitante aqui por nome de Paulo. Cadê o Paulo? Paulo, é você? Ô Paulo, vem aqui na frente rapidinho, a gente vai tomar tempo. Ele vai fazer uma cirurgia. Tem mais alguém? Pastor Jorge? Tá. Seja bem-vindo, pastor. Esse senhor vai fazer uma cirurgia amanhã e pedir oração da igreja, tá? Então, vou pedir o... Glória a Deus, o pastor Jefferson vai... Tá certo, então? Nosso pastor Flaviano, vem aqui orar por ele. Vem aqui, o senhor ora por ele, pastor Jefferson.
E o microfone apóstolo estará com o pastor Samuel. Vai fazer uma cirurgia amanhã, tá bem, irmãos? Estenda as mãos para cá, quem puder, para que ele seja bem sucedido. E ele vai ser, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, pois diz a tua palavra que colocaremos as mãos sobre os enfermos serão curados. Senhor, e é pelas tuas pisaduras. Senhor, tu és o médico por excelência. Ainda que os médicos tenham dado um diagnóstico, o Senhor conhece, ó Deus da glória, toda a estrutura do corpo deste homem e o que de fato, ó Deus, tem acontecido, que tem enfraquecido, mexendo com a saúde dele. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda a enfermidade agora, da cabeça à planta dos pés, vai queimando agora, em nome de Jesus. Que todo mal, em nome de Jesus, nós usamos a autoridade que o Senhor nos tem confiado e repreendemos toda a enfermidade, Senhor, da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Senhor da glória, ser com ele nessa cirurgia. Toca sim, meu Senhor, aonde o homem a mão não pode colocar, e faça o milagre para que o teu nome seja glorificado na vida dele, em nome de Jesus, e que toda enfermidade sai. A igreja diga amém. Amém. Nosso pastor Vanderval estará falando a divisa. Seu Paulo, Deus o abençoe, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. Logo após o microfone com o nosso vice-presidente, pastor Samuel, que foi o ministrante esta noite. A paz do Senhor Jesus para todos. Orando em todo o tempo e vigiando nisso, eis que venho, guarda. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Amém. Irmãos, quantos ficaram felizes e receberam esse ensinamento profético vindo do nosso presidente, pastor Samuel, nosso vice-presidente, vamos chamá-lo assim, tá bom, ele é presidente de exercício no campo missionário. Quantos recebeu? Dão glória a Deus. Glória a Deus. E o mesmo, para poupar a voz, nos dê autoridade aqui, a oportunidade da bênção apostólica. Faz assim, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, digamos todos. Amém. Ide em paz, irmãos, em nome de Jesus.